As tuas mãos agora, Senhor, o pastor Júlio, que nos trará uma poderosa palavra do Senhor, vinda dos céus para os nossos corações. Seja conosco, Deus, que os nossos corações estejam voltados para ouvir a tua voz. É o que nós pedimos por Cristo Jesus. Amém. Em pé como estamos, recebemos o pastor Júlio. Nessa oportunidade, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aproveitando que todos estejam de pé, segunda Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, no seu capítulo de número 3 e o versículo de número 18. Segunda Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, capítulo 3, o versículo de número 18, que nos diz assim a palavra do Senhor: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. A igreja pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por mais uma vez fazer parte desse grupo que aqui está adorando a Deus, agradecendo a Deus por mais uma colação de grau. Quero dizer a todos que me sinto privilegiado em ser o paraninfo dessa turma, no qual que se espera de um paraninfo é justamente, quem sabe, o último conselho. Quando eu estava até olhando para a palavra de Deus e vi a importância do que Pedro relata na sua epístola universal, é bem lógico que o apóstolo Pedro, ele combatia o gnosticismo naquela época, bem como os antinomianos, e tinha os seus motivos pelas heresias que esses grupos pregavam. Mas o ensinamento que o apóstolo Pedro nos deixa neste último versículo é o que me faz pensar um pouco na igreja de hoje. Quem sabe os formandos que aqui estão, até mesmo do ensino fundamental, médio, superior, muitas vezes pensam: cheguei ao fim, mas na realidade sempre é o início de uma nova carreira. Por quê? O ensino fundamental faz o médio, médio, superior, superior, o pós, mestrado, mestrado, doutorado e assim sucessivamente, ou seja, sempre tem algo para se aprender mais. Eu lembro quando eu estava estudando em Cachoeira, um curso técnico, e um dos professores naquela época, quando chegaram a dizer assim que no século XXI, o que iria dominar o mundo iria ser o conhecimento. E na realidade nós vemos isso também na área secular, que o conhecimento domina. Isso porque se a pessoa tem um curso a mais do que o outro, essa pessoa começa a galgar posições maiores do que o outro, porque um curso a mais que a pessoa tem. E por que isso não na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus? Até uns tempos atrás, e graças a Deus que esse tempo passou, quando muitas pessoas chegavam e diziam que fazer o curso teológico era coisa do diabo, era coisa do demônio, que não era dessa forma. Principalmente até quando eu estava na escola teológica um dia, chegou um aluno e falou para mim: pastor, vou parar de estudar. Mas por que você vai parar de estudar? Porque eu achei o versículo da epístola do Evangelho, da epístola de São João, que não é necessário que alguém nos ensine, porque o Espírito Santo nos ensine. Eu falei: meu filho, olha bem o texto no qual quer dizer isso, por que o apóstolo estava querendo dizer isso? Isso significa, irmãos, que estudar nunca ocupa um espaço. Eu me lembrei até agora do pastor João Jaime de Cachoeira Paulista, um grande homem de Deus, que quando ele chegava para ministrar as aulas, a primeira coisa que ele entrava na sala de aula era cantando corinho. As suas aulas eram uma bênção. E eu me lembro que um dia na sala de aula ele chegou e disse assim: alunos, aprendam algo, que devemos ter 50% de fé e 50% de conhecimento. Na hora que ele chegou a dizer isso, eu pensei um pouquinho: meu Deus, não é possível que fé e conhecimento tem que andar lado a lado. Para mim a fé tem que ser muito maior. E aí ele começou a explicar o porquê que a fé e o conhecimento tem que andar lado a lado. Ele chegou e disse assim: olha, se a sua porcentagem de fé for muito maior, você vai se tornar um fanático e analisando todas as coisas pelo lado espiritual. Mas se o teu conhecimento for maior que a tua fé, você vai se tornar materialista e um questionador da Bíblia Sagrada. Então precisa se andar lado a lado. Quando Pedro coloca justamente isso, que antes crescei na graça e no conhecimento, é isso que o apóstolo Pedro começa a mostrar para nós, que a graça e o conhecimento tem que se andar lado a lado. O que nós vemos é muitas pessoas até que, olhando para uma ótica, crescendo na graça. De que forma? É lógico, orando a Deus, uma comunhão perfeita com Deus, uma vida diária com Deus. É bom, sem dúvida que é, e devemos
ter assim. Mas quando nós olhamos para outra falha, olhamos que o conhecimento se torna muito pouco. E por que o conhecimento é tão importante nos dias de hoje? Se nós formos analisarmos, até uma jovem que cuida de missão na nossa congregação fez uma pesquisa e ela relatou nesse dia que justamente os evangélicos eram, após os católicos, aquelas pessoas que não conseguiam falar a razão da sua fé. E quando ela fez essa pesquisa e passou para a congregação sobre isso, e eu comecei a pensar um pouquinho, mas como pode ser nós que lemos a Bíblia todo dia, estando no culto e perguntar para nós a razão da nossa fé, e muitos evangélicos ainda não conseguiram responder, e entre aspas colocou como islamismo, por exemplo, aquelas que mais conseguiam responder o porquê que ela era islâmica. E o que significa isso? Precisamos adquirir conhecimento cada vez maior. Por quê? Para justamente fazer uma apologia da nossa fé, ou seja, defendermos aquilo que nós pensamos e cremos a respeito da palavra de Deus. É bem lógico, formandos, que vocês que estão aqui hoje estão dizendo assim: graças a Deus, já estou pegando meu diploma, vou parar por aqui e vou só ouvir a palavra de Deus, louvar o nome do Senhor e adorar a Deus. Não é isso. Um conselho que eu dou para vocês: sigam avante. Pedro, quando ele coloca esse termo crescer, relaciona justamente com o nosso corpo humano, que na necessidade de nós crescermos, é lógico, nos alimentamos, e quando nós somos crianças, existe uma alimentação para a criança. Chegamos à fase adolescente, jovem, uma determinada alimentação, e assim vamos prosseguindo. E os nossos corpos, eles crescem da maneira como nós fazemos com que ele cresça. E também nós, como cristãos, nós vamos crescer de que forma? Na graça e conhecimento. Mas como que vamos crescer de forma sadia? É a maneira como nós olhamos para o conhecimento da palavra de Deus. Fique com algo nesta noite: não é o fim de uma caminhada, apenas é o início de uma caminhada. Eu me lembro quando alguém chegou na escola teológica e falou: pastor, após os 2 anos que eu concluí o curso básico e teológico, eu ganho uma credencial de pastor. Eu cheguei e disse para ele: meu filho, se você está pensando em fazer o curso teológico e sair com uma credencial de pastor, esse não é o propósito do nosso seminário. O nosso seminário é formar pessoas com conhecimento, para que essa pessoa da sua igreja possa colocar em prática e assim fazer a obra do Senhor. Então isso significa que todo o conhecimento que vocês adquiriram nesses 2 anos que passaram aqui, esse conhecimento ele deve ser colocado em prática. Guardem sempre que algo que multiplica é justamente o conhecimento. Quanto mais nós transmitimos, mais nós adquirimos também. Isso porque, pela necessidade que nós temos de passar, também sentimos a necessidade de aprendermos cada vez mais. Eu até uso uma palavra e chego dizendo o seguinte: cada vez que eu aprendo algo da palavra de Deus, é como molhar o dedo no oceano. Meu filho, a Bíblia é uma riqueza e uma profundidade tremenda. Quando chega a dizer que alguém conhece a Bíblia de ponta a ponta, meu filho, ainda está faltando alguma coisa para ele. Porque o pastor Antônio Gilberto, que eu considero um dos maiores ensinadores dentro da Assembleia de Deus, uma vez ele chegou a ler um versículo da palavra de Deus, comentou 2 horas de manhã, 2 horas na parte da tarde, e pediu desculpas porque não conseguiu explicar o versículo todo. E eu falei: meu filho, que isso? Às vezes a gente lê um capítulo inteiro, passa 5 minutos explicando e é 5 minutos suando, e ele lê um versículo. Isto porque, irmãos, a Bíblia é uma profundidade muito grande. Cada vez que você lê um versículo da Bíblia Sagrada, Deus vai falar com você de uma forma toda especial. Então não pare por aqui. Você que está concluindo o básico hoje, meu filho, temos o curso médio. Você que está concluindo o curso médio, procure fazer o bacharel e assim sucessivamente. Por quê? Você vai perceber que quanto mais você aprende, aí você vai chegar e dizer: meu Deus, aí que eu percebo que eu não sei nada. E aí que a gente consegue perceber o sábio como ele é. Até nas palavras do Rogério, quando ele estava aqui fazendo a sua oratória, relatando justamente sobre o sábio e o escorpião, e o escorpião defendendo por sua natureza, o sábio também agindo pela sua natureza, que vocês possam agora, como alunos e como formandos, como natureza de cristão que temos, dizer o seguinte: aquilo que eu aprendi, eu vou transmitir aonde o Senhor me levar. Seja da congregação onde eu estou, seja da igreja onde eu estou, seja do trabalho onde eu estou, seja da escola onde eu estiver, seja para o meu vizinho, eu vou ser um instrumento de Deus, para que todo o conhecimento que eu adquiri, possa colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, que eu seja um vaso das tuas mãos, para que esse conhecimento não fique simplesmente só na minha mente, mas que eu possa sair e transmitir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus.
E por que se forma obreiro? Não é simplesmente para se formar pessoas com conhecimento, para você pregar o seu diploma e colocar num quadro bonito, quem sabe na sala, e dizer assim: olha, eu me formei no Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Cruzeiro, tal ano, olha o meu seminário. E alguém perguntar para você e dizer assim: mas o que você fez para Deus com o conhecimento que você adquiriu através desse seminário? Mas quando alguém perguntar isso para você, você possa dizer: eu ganhei almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu fiz o trabalho que o meu pastor chegou a pedir para que eu fizesse, eu consegui realizar tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Por quê? Porque o conhecimento que eu adquiri, eu coloquei em prática. Por que eu digo isso? Não adianta nada você ter uma Bíblia na tua casa e simplesmente a Bíblia aberta, como muitas pessoas têm no Salmo 91, e a Bíblia ficar ali, quem sabe, empoeirada naquele Salmo. Como também não adianta nada você pegar a tua Bíblia e ler a tua Bíblia. Como também não adianta nada você pegar a tua Bíblia, ler a tua Bíblia e compreender a tua Bíblia. Mas o mais interessante que você deve fazer é pegar a tua Bíblia, ler a tua Bíblia, compreender a tua Bíblia e praticar aquilo que a Bíblia diz. Tiago chega a dizer para nós: não sejais simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas sede praticantes. É aí que nós vemos o verdadeiro cristão, o verdadeiro obreiro e principalmente o verdadeiro aluno, que quando aprende a palavra de Deus, passa a colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Como bem dito aqui pelo Rogério, nas nossas provas, quando chega: pastor, posso consultar? Pode, meu filho, sem dúvida. A Deus, Filho, Jesus e o Espírito Santo. Um conselho que eu dou para vocês: nunca deixe de consultar a Trindade. Em tudo que vocês forem fazer, em cada passo que vocês derem, lembre disso. Opa, uma vez eu estive na sala de aula e o pastor me disse isso, então eu vou consultar a Trindade Divina para ver o que o Senhor tem para fazer para mim. Então eu dou um conselho para vocês: aprendam a Bíblia. Pode ser que nesses 2 anos vocês cheguem e dizem: meu Deus, eu não sabia nada, mas agora eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Meu filho, eu sempre digo algo para mim: eu não sei praticamente nada da palavra de Deus. Isso porque cada vez que eu acordo e cada vez que eu durmo, eu olho para essa palavra preciosa do qual, vou dizer para vocês, tenho um amor tremendo, e digo: Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim nesse versículo? E cada vez o Senhor me mostra algo diferente. O exemplo diz, quando eu olho para o Salmo 23, verso 1, chega a dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um verso tão simples, mas pode ter certeza, você pode ler dezenas, centenas de vezes, que através desse versículo você vai ainda aprender algo da parte de Deus. Então isso significa que conhecimento não ocupa espaço, conhecimento não tem preço. Até alguém chegou a dizer: pastor, mas quem sabe gastar 40, 50, 60 reais? Eu cheguei a dizer para ele: se você acha caro adquirir conhecimento, experimente o preço da ignorância. Aí você vai ver, meu filho, que 40, 50, 60 reais não te faz falta nenhuma quando você aplica em aprender a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu digo mais ainda: tudo aquilo que vocês aprenderam são ferramentas que o Espírito de Deus vai ensinar vocês muito mais ainda. Por quê? A Bíblia diz para nós que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que tem visto e com certeza tudo aquilo que tem aprendido. É na hora que você fizer uso do microfone, seja para testemunhar, pregar ou para ensinar, tudo aquilo que você aprendeu, e é lógico, sucessivamente durante os dias, aprendendo cada vez mais, o Espírito Santo coloca na tua mente, no teu coração, e você transmite a palavra de Deus a ponto de você sair e chegar a dizer: meu Deus, eu não sabia que conseguia falar 15, 40, 30 minutos, 1 hora. Mas o que é isso? É o conhecimento que você adquiriu, está colocando em prática e sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Então um conselho que eu dou para vocês: aprendam cada vez mais, mas nunca esqueçam que, como diz o ditado, até no sentido popular, ninguém é tão burro que não possa ensinar, mas ninguém é tão sábio que não possa aprender. Então esteja sempre dizendo o seguinte: eu preciso aprender um pouco mais, mas também eu tenho condições de passar alguma coisa que eu aprendi. Se você caminhar dessa forma, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai usá-los de uma forma tremenda aonde vocês passarem. Por onde vocês forem, colocar os vossos pés, colocar as vossas mãos, pode ter certeza que vai ser uma bênção. Por quê? É colocar em prática. Então não esqueçam desse verso de hoje: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a todos e a toda a igreja, em nome de Jesus.